Bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai desbravar um tema super importante do direito penal, né? As medidas de segurança. Olá, isso mesmo. Um tema fundamental. Vamos tentar entender o que são, né? Para quem elas servem, como é que funcionam na prática. É uma resposta do Estado, mas diferente da pena comum, Fábio. Exato. É mais voltada para aquela pessoa que cometeu um crime, mas por alguma questão mental não pode ser vista como totalmente responsável. Uhum. O foco muda, vai mais para o tratamento, para prevenir que aconteça de novo. A gente encontra a base disso lá no Código Penal, né? Artigos 96 a 99, principalmente. Isso, perfeito. E o ponto de partida, assim, o essencial mesmo é sacar que a medida de segurança não é para castigar. Não é o punição como a gente pensa na pena. Certo. Ela se baseia na periculosidade da pessoa. Ou seja, no risco que ela apresenta, por causa da condição mental dela. Não na culpabilidade, que é a base da pena. Periculosidade versus culpabilidade. Exatamente. O objetivo é duplo: tratar o indivíduo e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade, evitando novas infrações. Ok. Vamos desempacotar isso um pouco mais. Qual é a principal diferença, então, entre pena e medida de segurança? Na prática. Olha, a diferença é crucial mesmo. A pena, ela quer retribuir o mal feito, né? E também prevenir outros crimes. Ela se baseia na culpa, na responsabilidade de quem é imputável, quem entende o que fez. Certo, a pessoa que tem consciência do ato. Isso. Já a medida de segurança, não. A natureza dela é outra. É preventiva e principalmente terapêutica. Ela é aplicada para quem? Para os inimputáveis, ou às vezes para os semi-imputáveis. E o fundamento, como eu disse, é a periculosidade, que tem que ser constatada por perícia médica. Perícia, sempre. Sempre. Não tem essa ideia de castigar, mas sim de tratar e, de alguma forma, conter um risco futuro que aquela pessoa representa por causa da condição dela. Faz sentido. E quais são os tipos? O Código Penal, lá no artigo 96, ele menciona duas espécies, não é isso? Correto, são duas. A primeira é a internação. Essa é a mais restritiva, né? A pessoa fica internada no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou pelo menos deveria ser num estabelecimento adequado para isso. Nunca numa prisão comum, então. De jeito nenhum. Isso é proibido. A internação é para casos onde a liberdade da pessoa representa um risco maior, sabe? A segunda espécie é o tratamento ambulatorial. Ah, tipo, acompanhamento médico fora do hospital. Exatamente. É um tratamento sem internação. É a regra, na verdade. Só se aplica a internação se o tratamento ambulatorial não for suficiente para controlar a tal da periculosidade. Entendi. E quem são as pessoas que podem receber essas medidas? Você falou dos inimputáveis? Principalmente eles, sim. O artigo 26 do Código Penal define quem é inimputável. É aquela pessoa que, por causa de doença mental, ou um desenvolvimento mental que não se completou, ou é retardado, Uhum. ela era, na hora do crime, totalmente incapaz. Incapaz de entender que aquilo era errado ou de agir de acordo com esse entendimento. Totalmente incapaz. Essa é a chave. É a chave para o inimputável. Mas olha só, não basta só isso. Para aplicar a medida, tem outros requisitos. Primeiro, a pessoa tem que ter praticado um fato que a lei considera crime, né? O chamado fato típico e ilícito. Ah, claro, tem que ter o crime primeiro. Sim. Segundo, a inimputabilidade tem que ser comprovada por perícia. E terceiro, a perícia também tem que constatar a tal da periculosidade. Certo, os três juntos. Isso. E tem também o caso do semi-imputável, que está lá no artigo 98. Esse não é totalmente incapaz, mas tem a capacidade de entendimento reduzida. Ah, um meio termo, digamos. É tipo isso. Para ele, o juiz tem uma escolha. Pode reduzir a pena que seria aplicada, ou, se achar que o tratamento é mais adequado para a situação dele, pode substituir a pena pela medida de segurança. Interessante essa opção do juiz. Agora aqui é onde a coisa fica realmente interessante e até polêmica, né? A duração dessas medidas. Elas podem durar para sempre? Pois é, esse ponto nossa, gerou muita discussão, muita mesmo. O Código Penal, lá no artigo 97, ele fala em prazos mínimos, sabe? De 1 a 3 anos. Mínimos. Mínimos. E diz que a medida só acaba quando a perícia médica disser que a periculosidade acabou. Isso, na prática, abria a porta para internações que nunca terminavam,
Uma pessoa podia ficar décadas internada. Nossa, que angústia. Uma pena perpétua disfarçada, quase. Exatamente. Era esse o risco. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, o STF, entrou na jogada e deu um basta nisso. Ah, que bom. E o que o STF decidiu? O STF firmou um entendimento muito importante. A medida de segurança não pode, de jeito nenhum, ultrapassar o tempo máximo da pena que seria aplicada para aquele crime que a pessoa cometeu. Ah, então tem um limite máximo. Sim. Tem. E esse limite é o mesmo da pena máxima do crime. Por exemplo, se o crime tem pena máxima de 10 anos, a medida de segurança, seja a internação ou tratamento, não pode passar desses 10 anos. Faz todo sentido. Qual é a lógica por trás? A lógica é proteger princípios da Constituição, né? Como a dignidade da pessoa humana e a proibição de penas de caráter perpétuo. Manter alguém preso, mesmo que para tratar, por tempo indeterminado, seria como uma pena perpétua, o que a nossa Constituição não permite. E se a pessoa ainda for considerada perigosa depois desse tempo máximo? Aí a questão muda de figura. Se a periculosidade ainda existe depois do limite máximo da pena, o problema deixa de ser do direito penal. Vira uma questão de saúde pública. A pessoa pode precisar de tratamento, claro, mas não mais sob a custódia do sistema penal, entende? Entendi perfeitamente. Então, existe um teto, um limite, claro, ligado à pena do crime. Isso traz uma segurança jurídica importante. Mas, falando da vida real, da prática, como é que isso funciona? O sistema dá conta? Aí você tocou no ponto nevrálgico, né? O desafio prático é imenso. A lei de execução penal tem regras, artigos 171 a 179, e a jurisprudência, como a súmula vinculante 56 do STF, que proíbe cumprir medida em presídio comum, tenta garantir direitos. Sim, as regras existem. Existem, mas a realidade é dura. Falta estrutura. Faltam hospitais de custódia adequados no Brasil. É um problema crônico, grave. Muitas vezes, essas pessoas acabam em alas improvisadas de presídios ou em hospitais psiquiátricos comuns sem a segurança necessária ou até mesmo misturadas com presos comuns, o que é, sim, completamente ilegal e desumano. Que situação! Violação de direitos na prática. Infelizmente, acontece muito. E tem outra questão. A própria avaliação da periculosidade é um conceito muito etéreo, sabe? Subjetivo. Extremamente subjetivo. Depende muito da avaliação do perito, do olhar dele. Isso gera muita crítica, muito debate sobre se é justo, se é preciso, se não acaba sendo um julgamento moral disfarçado de técnico. Complicado mesmo. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o que a gente pode levar dessa nossa conversa? As medidas de segurança são instrumentos complexos, né? Muito complexos. Tentam achar um equilíbrio difícil entre tratar quem cometeu um ato ilícito sem ter plena capacidade mental, proteger a sociedade de novos atos e, ao mesmo tempo, não atropelar direitos fundamentais. E agora com essa definição do STF de um limite de tempo. Exatamente, elas representam um desafio constante, um nó que envolve o sistema de justiça, as políticas de saúde mental, os direitos humanos. Precisa de estrutura, de critério, de fiscalização. Fica a reflexão, né, para todo mundo que está ouvindo. Como é que a gente pode garantir que esse sistema de medidas de segurança cumpra o papel dele, que é terapêutico e protetivo, sem virar uma punição sem fim ou um depósito de gente violando direitos, especialmente com essa falta de recursos adequados que a gente sabe que existe? É a grande questão. Um desafio enorme para o Estado e para a sociedade. Bom, agradecemos demais a audiência em mais este encontro aqui do Concurseja. Fique ligado, continue com a gente para as próximas aulas e não deixe de conferir os outros cursos que estão disponíveis lá no nosso canal. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima!